Hoje eu recebo aqui no estúdio da TV Rondon o professor e analista político Lourenberg Alves. Boa tarde, professor. Boa tarde. Professor, hoje nós vamos falar sobre Copa do Mundo, né? Sobre essa questão aí da ascensão das obras da Copa. E eu queria saber a opinião do senhor. Faltando menos de um ano para esse grande acontecimento, né? Esse Mundial, muita gente tem se perguntado sobre a questão da finalização das obras. E eu queria saber o que o senhor pensa a respeito disso. O senhor acredita que essas obras elas vão terminar no tempo hábil? Pois é, uma boa pergunta, né? Eu estive agora pela manhã passando em algumas delas, né? E eu percebi com os olhos de um curioso, de um observador e alguém que gosta da cidade e observa bem a cidade. E eu percebi que na minha avaliação essas obras correm sérios riscos de não estarem prontas no momento em que foi planejado. Por uma razão mas muito simples. Faltou aí, na minha avaliação, planejamento, organização, porque todos nós sabemos, desde 2009, nós sabíamos que Cuiabá seria uma das sedes da Copa do Mundo e, portanto, deveríamos estar, desde aquele instante, organizando, planejando todos os passos e todas as ações. No entanto, não se foi feito isso. O governador, à época, ele ficou muito mais preocupado em contemplar parceiros políticos, pessoas que perderam a disputa eleitoral para montar a AGCopa. E perdeu-se muito tempo e perdeu-se muito dinheiro, ao passo que nós poderíamos estar digamos, diminuindo um pouco o dinheiro que foi gasto nessa burocracia, nessa organização e ganhando tempo suficiente para organizar melhor. E não foi feito isso. Certo. Outra questão também são as obras do aeroporto que estão atrasadas, o terminal rodoviário, que também está em condição precária. O senhor acredita que essa situação, até mesmo o problema da saúde aqui em Cuiabá, o senhor acredita que isso possa fazer com que nós, mato-grossenses, passamos vergonha durante o evento da Copa? Pois é, eu estou torcendo que as minhas avaliações e as minhas observações estejam completamente errados. Eu nunca torci contra a minha própria observação, como agora eu tenho feito. Porque todos nós sabemos que as obras são importantíssimas para Cuiabá. Eu não me lembro, analisando, folheando jornais antigos, vendo filmes antigos, imagens antigas de Cuiabá, nós termos uma época em que nós tivemos tantas obras juntas. A não ser nos anos 40, que nós não éramos nascidos naquela época, né? Em 1939, quando Cuiabá abriu para uma nova etapa, ali na Rua do Campo, né? Que hoje é Barão de Melgaço, pegou a parte da avenida, que hoje é Getúlio Vargas, né? Acabaram com a Rua Poconé, porque ali perto de hoje, nós chamamos de Rua Getúlio Vargas, tinha ali a Rua Poconé, muitas casas com pomares e uma série de coisas, ali foi destruído isso para construir a Avenida Getúlio Vargas. Ali foi uma época que nós tivemos várias construções. De lá para cá, eu não me lembro, eu não vejo e não avalio que nós tivemos tanta quantidade de obras tão importante para a cidade como agora. Porém, é preciso que nós olhemos isso com muito mais um olhar crítico. E aí eu estou torcendo, francamente estou torcendo, para que eu esteja completamente errado. Professor, já que o senhor está falando sobre essa questão de obras importantes, nós sabemos que os viadutos, o VLT, as pontes, as trincheiras, elas podem melhorar a fluidez no trânsito e deixar a cidade mais bonita também. Mas em relação à Arena Pantanal, há um grande risco aí dela realmente se tornar um elefante branco? Pois é, a Arena Pantanal, entre todo esse conjunto de obras, é a única que não pode atrasar, é a única que não pode deixar de ser feita. Deixar de ser feita significa perder a condição de sede da Copa do Mundo. Porque o telespectador sabe de que o VLT pode até não estar concluído durante a Copa do Mundo. Isso não faz de Cuiabá perder a condição de sede, mas o estádio sim. A ausência do estádio é exatamente assinar a ficha de sair fora
de ser a sede da Copa do Mundo. Agora, o que discute muito, e eu também tenho discutido isso, o que fazer do estádio depois da Copa do Mundo, uma vez que nós não temos time, clubes, jogadores à altura. Aliás, é a mesma discussão quando substituiu, em um momento preciso, o Dutra pelo Verdão. Foi exatamente numa fase em que os grandes jogadores do Estado, jogadores do Dom Bosco, jogadores do Misto, jogadores do Operário, passou a perder as suas grandes estrelas, que na verdade eram jogadores que estavam quase no fim de carreira e que chegaram para Mato Grosso e aí jogaram mais 3 ou 4, 5 anos. E foi exatamente nesse período, nessa fase. E aí o estádio, o Fragile, ficou de fato, em um bom tempo, como elefante branco. Professor, o nosso papo está muito bom, eu acho que a gente deve até continuar numa outra ocasião, né? Mas vamos terminar aqui o jornal. Eu agradeço a participação do senhor. Uma boa tarde. Muito obrigado. Tá certo. E o Jornal do SBT Mato Grosso termina aqui e você também pode conferir esta edição no YouTube, pelo endereço eletrônico youtube.com/TV Rondon Cuiabá. Para você, um excelente final de semana.